Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia de poder estar na sua casa, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Agradecer também ao pastor Adalto, pastor Antônia. Não foi um convite, foi uma intimação, né? Eu fui intimada, na verdade, né? Mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu não sou uma pregadora, mas eu sei falar que Jesus é bom. Então, se você veio aqui com o seu coração aberto para receber o que o Senhor tem para a sua vida, creia que você vai sair daqui cheio da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. Você crê? Você pode dizer um amém? Amém! Aleluia! Glórias a Deus! Apocalipse capítulo 3 e o versículo 7. A minha Bíblia pode estar um pouco diferente da sua, mas o contexto é o mesmo. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pai, eu te agradeço, Senhor, por poder ler a tua palavra, por poder, Senhor, já sentir a tua presença no nosso meio. A tua palavra diz que o Senhor vela por ela. Por isso, Senhor, neste momento eu te peço, ó Deus, cumpra na vida de cada um que está aqui, dos teus filhos, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Te damos liberdade, Senhor, para se manifestar no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Você pode tomar seu assento. Glórias a Deus. Irmãos, toda vez que eu subo no púlpito para ministrar, eu subo com muito temor e tremor em falar da palavra de Deus. Então esse aqui é o meu lugar não é minha zona de conforto, é minha zona de desconforto. Eu sempre achei que eu fui chamada só para louvar, mas o Senhor, Ele me surpreendeu, né? Me chamando para ministrar a palavra dEle. Então, se eu gaguejar um pouco, os irmãos não perdoem, mas eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Amém. Aleluia. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história do apóstolo João. Ele foi um dos 12 escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus. Mas João, ele tem algo de diferente. Parecia que ele era um dos mais próximos de Jesus. E ele se auto-intitulava como o discípulo que Jesus amava. Você já imaginou ter uma identidade firmada como a de João? Ele dizia que ele era o discípulo que Jesus amava. Obviamente, Jesus amava todos os seus discípulos que estavam com eles ali, até mesmo Judas, que foi aquele que o traiu. Mas João tinha a identidade dele tão firmada em Deus, que ele dizia: eu sou aquele que Jesus ama. Você já se imaginou se colocar no lugar de João e dizer: eu sou o filho que Jesus ama? E o Senhor, é isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos essa identidade firmada nele, né? Saber que é amado por Jesus e não ter vergonha de afirmar isso. E João, ele, depois da morte de Jesus, ele continuou pregando a palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 1, ele diz que estava ali, né, naquela ilha, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele foi isolado ali por um imperador chamado Domiciano, e ele foi isolado naquela ilha por falar da palavra de Deus. E ali eu acredito que quando nós temos uma pessoa que é tão próxima de nós temos vontade, nós nos sentimos confortáveis de falar, de revelar do nosso mais íntimo. E eu acredito que com Jesus foi da mesma forma, porque o livro de Apocalipse foi revelado a João, que era um dos discípulos mais próximos a ele,
revelado coisas futuras, não é mesmo? E João, ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas foram inspiradas pelo próprio Jesus. Aleluia! A cada igreja uma carta, a cada igreja uma inspiração, a cada igreja uma instrução e a cada igreja uma palavra. Mas a igreja que mais me chamou a atenção foi a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ela era conhecida como uma igreja fraca, mas ela não era fraca no sentido de pouca fé, de fraqueza espiritual, mas sim de poucas pessoas. Ela era limitada e ela dependia. E essa dependência, nós podemos dizer que era algo fantástico, porque a dependência é característica de alguém improvável, e alguém improvável que depende única e exclusivamente de Deus. Uma pessoa improvável é aquela que ninguém acredita, que ninguém dá valor, que ninguém dá crédito, mas enquanto ninguém está acreditando nela, ela está preocupada em agradar o Senhor e ser totalmente dependente dele. Glórias a Deus. Nesse exemplo nós temos Davi. Davi era alguém totalmente improvável, nem o seu próprio pai acreditava nele. Ele tinha irmãos fortes que guerreavam, podiam muito bem ser um dos reis de Israel, mas o Senhor, ele escolhe aquele pequeno, aquele que estava trabalhando, era pastor, era o mais jovem, era o improvável, ninguém dava crédito. Deus chama ele, e esse pequeno, ele é conhecido e é falado pelo próprio Deus que ele era um homem segundo o seu coração. Então, se você está aqui nessa noite, você se sente improvável na presença de Deus, não tenha medo. O Senhor gosta de usar os improváveis. O Senhor gosta de ministrar a palavra dele. Ele gosta de abençoar, de fazer andar, de dar as bênçãos para aqueles improváveis, aqueles que ninguém dá crédito. Você acredita nisso, que o Senhor pode operar na sua vida, mesmo você sendo um improvável? Aleluia, glórias a Deus. E Filadélfia era uma igreja improvável, né? E 4 descrições sobre Filadélfia, que são as obras, a pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. E nesses 2 versículos que nós lemos, eu gostaria de discorrer sobre ele para a gente entender um pouco mais. E no versículo 7 diz assim: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Daquele que é santo e verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro é aquele que não é sujo, ele não é falso. E existe um peso muito grande na palavra de quem está falando. E Jesus tinha total respaldo para falar desse jeito. Aqui é o próprio Jesus dizendo: eu sou santo e verdadeiro. Fala o anjo da igreja de Filadélfia, que é o santo e verdadeiro que está falando. E quando ele diz que é santo e verdadeiro, ele está querendo dizer: olha, você não precisa ficar confundido, não precisa ter medo de achar que eu vou falar alguma coisa para encher você. Não vou. Eu só falo o que é verdade. Eu só falo o que é verdade. A pessoa que estava falando, que era o próprio Jesus, ela não tinha que temer, nem precisava falar mentiras àquela igreja, porque o que ele estava falando, porque quem estava falando era santo e verdadeiro. O que é santo não se mistura com as impurezas para agradar aqueles a quem ele está dirigindo essa carta. E o que é verdadeiro fala somente a verdade a eles. Meu irmão, quando Jesus fala algo sobre você, para você e de você, não se preocupe em querer saber se é verdade ou não. Apenas saiba que tudo que sai da boca do Senhor é verdade. Tudo que Ele fala sobre você é verdade. Somente creia na palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. E Ele continua dizendo assim: aquele que tem a chave de Davi. Ter a chave de Davi significa ter a
Deus e a uma vida eterna. Um símbolo de poder e autoridade, tipificando a Eliaquim, que era o sacerdote que cuidava das chaves do palácio, que detinha a chave de Davi em seus ombros. Você pode conferir em Isaías 22, que fala sobre Eliaquim. E Eliaquim tipificava Jesus Cristo num sentido muito mais elevado. É aquele que detém a chave de Davi. Ele é o administrador fiel que cuida dos assuntos e dos interesses do povo de Deus. Além disso, ele é o único acesso entre Deus e os homens. A pessoa que tem a chave, ela tem um acesso esse para portas, mas também para riquezas que estão em oculto. É aquela pessoa que resolve o problema. Não tem aquela pessoa que você fala assim, não pode ir lá no fulano, que fulano vai resolver. É essa pessoa, é a pessoa que tem acesso, você pode contar com ela. E Jesus é essa pessoa que tem o acesso para a bênção na sua vida. Tudo que você precisar, você pode recorrer a Ele, porque Ele tem as chaves de portas de bênção sobre a sua vida, para tudo que você precisar. Você crê? Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. E existem pessoas que têm a chave, mas não te dão acesso. Essa pessoa pode ser bênção na vida de alguém, mas ela decide não ser. É aquela pessoa que diz assim, se quiser chegar aonde eu estou, você tem que ralar bastante. Ela não te ajuda, ela não quer te ajudar. E todas as vezes, meus irmãos, que Deus nos favorece em ser bênção na vida de alguém, todas as vezes que Ele nos favorece, nos dando a chave de alguma porta, não é somente para nós, mas também para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Seja bênção nas pessoas que estão ao seu lado. Glórias a Deus. Aleluia. E ele vai continuar dizendo, é aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E quando ele diz isso, significa que é sobre o poder de Deus para abençoar os seus. Ele abre portas que jamais poderíamos abrir por nós mesmos, mas Ele abre porque Ele é Deus e Ele tem o poder para abrir. Fecha portas que para nós, em nossa visão carnal, eram como bênçãos, mas Deus encerra ciclos que só nos trariam destruição, morte, doenças, e Ele fecha o que ninguém pode abrir. Isso é Deus dizendo, só faço o que eu quero, e o que eu faço ninguém desfaz. Glórias a Deus. Eu me lembro que no início de 2020, lá por janeiro, fevereiro, eu trabalhava em uma loja de calçados e eu já estava muito exaurida daquele serviço, já estava muito cansada, estava acontecendo muitas coisas ali dentro que eu não concordava, e eu falei assim, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu já estava ali há 3 anos, eu falava assim, Deus, eu não aguento mais, me ajuda, abre uma porta de emprego. E aí eu fui atrás, comecei a distribuir currículos, e surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista de emprego numa clínica. E eu fiquei muito feliz, porque quem trabalha no comércio sabe como o comércio é desgastante, e trabalhar numa clínica era algo assim para mim muito bom, muito maravilhoso, ia ganhar mais, ia trabalhar menos. E eu fui fazer essa entrevista. E lá nessa clínica você tinha que passar por muitas etapas. Não era só uma entrevista com o gerente, mas você tinha que passar por muitas etapas, muitas provas. E eu passei por todas as etapas. Se eu não me engano, eram 3 etapas antes da última entrevista. E eu passei por todas. E chegou na última, era a entrevista com a gerente. Conversei com ela, ela falou assim, olha, se der certo a gente te liga até tal dia. E chegou esse tal dia e ela não ligou. E aí eu percebi, eu entendi que eu não tinha passado, não ia conseguir aquele emprego. E eu fiquei muito frustrada, porque na minha cabeça eu falei assim, nossa, deu certo, passei em todos, então eu vou passar nessa última parte. Mas eu não passei. E isso
Isso foi no início de 2020, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro. E quando foi em março, explodiu a pandemia. E começou, as empresas que tinham funcionários novos começou a dispensar esses funcionários novos. E ali, quando isso aconteceu, eu entendi que se eu tivesse passado nessa entrevista, eu seria uma das pessoas que seria mandada embora. Mas o Senhor, naquele dia, Ele me disse: não, eu vou fechar essa porta, porque essa porta não é para você. E por mais que eu fiquei frustrada, e com o não de Deus, eu entendi depois que se eu tivesse passado, eu teria sido mandada embora. E ali naquele emprego que eu ainda estava na loja de calçados, como eu estava há mais anos, eu fiquei no serviço, e era o ano do meu casamento. Olha só, eu ia ficar desempregada no ano do meu casamento. Como que ia pagar as contas? Não ia conseguir. E eu entendi e falei assim: Deus, obrigada, porque o Senhor fechou uma porta que eu achei que para mim era muito valiosa, que ia ser uma porta de bênção, mas na verdade seria uma porta errada na minha vida. Então, meus irmãos, quando Deus disser não para você, não se frustre, apenas obedeça, ouça o que o Senhor tem para você, e porque lá na frente você vai entender o porquê Deus disse não para você naquele momento. Glórias a Deus, aleluia. E ninguém pode desfazer o que o Senhor faz, ninguém pode impedir a obra dele na sua vida. Você pode estar aqui hoje e dizer assim para mim: Giovana, mas alguém que tem muito poder disse que vai acabar comigo, disse que vai me destruir, que essa pessoa que tem muita autonomia, muita influência, ela disse que vai fechar portas para mim, ela disse que não vai facilitar para mim. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu dou acesso, e quando eu dou acesso, eu arranco a fechadura. Quem é o homem para tentar fechar uma porta que eu abri? Glórias a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Se Deus te deu esse acesso, Deus vai garantir essa porta aberta. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. Ninguém pode abrir o que Deus fecha, e ninguém pode fechar o que Deus abre. Aleluia. E se Deus fechou alguma porta para você, meu irmão, creia que essa porta, toda porta de maldição, é fechada pelo próprio Deus. Toda porta que poderia te levar à ruína é fechada pelo próprio Deus. Apenas confie no Senhor. Amém? Glórias a Deus. E ele vai continuar dizendo assim: conheço as suas obras, conheço tudo que você fez, tudo que você praticou. E não adianta as pessoas te julgarem pelo que ela vê hoje em você, porque elas não conhecem o que você passou. Mas Deus sabe e viu tudo. Existem pessoas que pensam que por te ver hoje podem deduzir como foi o seu passado. São essas pessoas que vêm com um discurso de desse jeito até eu. As pessoas podem olhar hoje para o pastor Adalto e falar assim: ah, mas o pastor Adalto está ali com uma igreja, mas desse jeito ali fácil até eu. Mas ninguém sabe a prova, a peleja que ele passou. Ninguém sabe os anos que ele vem orando e pedindo a Deus. Ninguém sabe o secreto dele. Então são essas pessoas que te julgam porque elas veem hoje em você. E Deus está dizendo: pare de tentar provar a alguém aquilo que só eu sei sobre você. Deixem falar o que quiserem sobre a sua vida. Nós ficamos tentando fazer com que o outro reconheça o que Deus está fazendo em nossa vida. Nós queremos reconhecimento, mas pare de perder tempo com gente que não conhece as tuas obras. Não perca tempo com essas pessoas, mas ganhe tempo na presença de Deus, porque só Ele conhece a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Pare de perder tempo com essas pessoas, porque o Senhor já está colocando diante de você a colheita das tuas obras, que é uma porta aberta. Você crê? Aleluia, glórias a Deus. E continua assim:
porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, a porta já está aberta, meu irmão. Não vai mais precisar pedir para Ele abrir, porque já está aberta. É só você entrar, é só você criar coragem e dar o primeiro passo para atravessar a porta. O nosso papel é só passar por essa porta. O papel de Deus, Ele já fez, e era a parte mais difícil, que era abrir a porta. Mas Ele já abriu, e a sua função agora é atravessar essa porta que o Senhor colocou diante de você. Aleluia! Eu me lembro também que no mesmo ano de 2020, depois do meu casamento, eu casei em outubro, eu ainda estava naquele emprego, naquela loja de calçados, mas eu ainda estava muito triste, muito mal, muito deprimida. Eu ia trabalhar chorando, eu trabalhava chorando, eu voltava para casa chorando, por tudo aquilo que estava acontecendo ali dentro daquele ambiente. Não condizia com aquilo que eu acreditava. E eu continuava pedindo: Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar, mas eu preciso de um emprego, eu não posso simplesmente sair daqui, porque eu tinha acabado de casar, como que vai continuar pagando o resto das contas do casamento? E eu falei: Senhor, abre uma porta para mim. Mas eu não tinha coragem de dar o primeiro passo, eu estava travada. E eu lembro que eu fiquei muito mal, muito doente. Meu pai lembra, meu pai teve que ir muitas vezes lá no apartamento onde eu morava orar por mim, que eu estava muito caída, muito deprimida. E teve um dia que não deu mais, não dava mais para aguentar. E eu simplesmente pedi as contas, chamei a minha gerente, falei: chega, eu não aguento mais, estou pedindo as minhas contas hoje. Ela ficou muito triste, mas eu dei o primeiro passo. E no mesmo dia, minha amiga me mandou mensagem e falou assim: ó, lá na imobiliária, eles estão contratando, me ligaram hoje, você não quer levar o seu currículo lá? E ela nem sabia que eu tinha pedido as contas. Ela simplesmente me mandou uma mensagem falando: leva seu currículo lá. E eu levei, na outra semana fiz a entrevista, e na outra semana eu fui contratada. E o Senhor me disse assim: tá vendo? Se você não dá o seu primeiro passo, se você não atravessa essa porta, você ia continuar estagnada onde você está. Deus quer o nosso primeiro passo. Deus hoje, Ele quer tirar dos seus olhos toda a venda que te impede de ver a porta aberta na sua frente. Deus está chamando do outro lado: vem, atravessa, tenha fé, confia em mim, eu estou te esperando. Você só precisa dar o primeiro passo. O Senhor está te esperando do outro lado. Existem dois tipos de pessoas: uma otimista ao extremo e uma pessimista ao extremo. E o céu quer nos dar equilíbrio para atravessarmos essa porta. A partir de hoje, o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para que você veja as portas que Ele tem posto na sua frente, apenas para você atravessar. A fé é como se nós não víssemos o chão que está aqui. A fé é isso: você está aqui, mas enquanto você não der o primeiro passo, você não vai ver chão. E quando você decide dar o primeiro passo para atravessar, o Senhor coloca chão embaixo dos seus pés, e você começa a caminhar, e você começa a atravessar todas as portas que o Senhor tem para a sua vida. E é isso que o Senhor quer de você hoje, é que você tenha fé para atravessar essas portas. Aleluia! Glórias a Deus! Não é apenas crer que o Senhor vai fazer, mas é caminhar. Caminhar. A porta está na sua frente. Faça o favor de caminhar, de avançar e de entrar por essa porta. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Estamos vivendo uma geração de gente preguiçosa de fé, de exercer a fé. E gente preguiçosa não consegue atravessar a porta aberta. Ela quer um milagre, mas espera sentado. Ela quer um milagre, mas ela quer que caia do céu direto no colo dela. É a pessoa que tem a dor doméstica, que não tem coragem de ir atrás e resolver o que está impedindo de caminhar. Prefere ficar na zona de conforto. A zona de conforto é muito bom, mas Deus não nos quer na zona de conforto. Deus nos
Deus. Aleluia. Existem pessoas que não conseguem atravessar a porta porque elas ficam dando vazão para o que o inimigo fala nos seus ouvidos. E ele fala assim: ó, fica aqui que é mais confortável. Fica aqui porque ali você não sabe o que vai ter para te esperar ali. Fica aqui porque se você atravessar vai que dá errado. Mas o Senhor hoje ele está dizendo que Ele é o mesmo Deus que coloca a porta aberta e é o mesmo Deus que está do outro lado para te dar o sustento. Você não precisa ter medo de atravessar. Feche seus ouvidos para o que Satanás fala para você. Confia em Deus e atravessa essa porta, porque do outro lado o Senhor está te esperando para te dar o sustento que você precisa. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, atravessa essa porta, meu irmão. Você que está aqui, você está estagnado. Você está estagnado e não quer sair da sua zona de conforto. Deus está te chamando. Vem, eu estou te esperando. Atravessa essa porta, eu vou te dar o sustento. Eu vou te carregar. Não precisa ter medo. Atravessa essa porta hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Obrigado, Deus. Aleluia, igreja, Senhor. Aleluia. O Senhor está esperando pessoas corajosas para atravessar essa porta. O Senhor está esperando. Vem, vem, não tenha medo. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele tem o sustento. Meu irmão, ou você acredita na palavra que Deus está te liberando, ou você vai ficar sem testemunho, vai ficar estagnado. E mesmo que o testemunho, que gerar um testemunho doa, porque dói mesmo, dói. Mas mesmo que isso doa, quando você tem Cristo com você, te esperando, te dando sustento, nada mais importa. Ele te dá o seu testemunho para edificar outras pessoas. Aleluia, glórias a Deus. Santo Espírito de Deus. E ele vai continuar dizendo assim: sei que você tem pouca força. Pouca força é característica de uma pessoa improvável. Ele depende de Deus. Aquele que todos acham que não vai dar em nada, mas por ser tão dependente de Deus, ele se mantém em pé e caminha até a porta que já está aberta. É ter confiança em Deus. E meu irmão, um pouco na mão de Deus é muita coisa. Você olha e pensa assim: é pouco, mas ainda tem. É pouco, mas ainda tem. E para Deus fazer algo na sua vida, o seu pouco é suficiente. A viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite. Era só um pouquinho que ela tinha. Mas aquele pouquinho, ela teve que pedir emprestado vasilhas, né, dos seus vizinhos, para encher todas as vasilhas. E aquele azeite só parou de jorrar quando acabou, quando não tinha mais vasilha para encher. Então, o seu pouco para Deus é muito, é suficiente. Deus não conta com o seu muito, meu irmão. Deus conta com o seu tudo. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele opera grandes coisas na sua vida. Aleluia. Se você entregar o seu pouco para Deus, se prepare. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você crê? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, despede esse povo. Já está tarde,
dinheiro para alimentar todo esse povo. Manda eles para casa. Aí Jesus fala assim: mas o que tem aí? Aí aparece um jovem com o pouquinho que ele tinha. Ele tinha só um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Mas quando ele decide entregar ao Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor, através daquele pouco, alimentou uma multidão. O Senhor fez do pouco muito e ninguém saiu dali com fome. Foram todo mundo para casa com a barriga cheia. E é assim que Deus faz na nossa vida. Quando a gente entrega um pouco, Ele faz com muito. O Senhor é especialista em transformar um pouco em muito. Aleluia, glórias a Deus. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. E Ele vai terminar dizendo assim: mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que conta para Deus não é só o que eu venço, somente as minhas vitórias, mas também o que eu não perco. Aquilo que está guardado dentro de mim é o que conta para Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí: Deus sabe que se dependesse da tua dor, você não estaria aqui hoje. Deus sabe que se dependesse da sua força, da sua dor, você não estaria aqui hoje. Na dor, no luto e na luta, o que nos mantém de pé não é filme, o que nos mantém de pé não é colegagem, o que nos mantém de pé